Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é uma gravação, né, que ela vai veicular tanto no período da manhã, da tarde, quanto da noite. Portanto, né, nosso bom dia, boa tarde e o boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio IFC Web. E eu gostaria, né, este programa, né, que é o programa Enfoque da Rádio IFC Web, né, está com uma programação de um bloco que a gente está chamando de mulheres que tecem a rede. Então, são dos servidores, dos docentes, né, e das docentes que têm trabalhado na gestão dos institutos federais. Então, a gente está trazendo aí todas essas mulheres que estão na gestão e que contribuem, né, nessa tecelagem da nossa rede. E eu gostaria, então, de inicialmente agradecer à professora e reitora Leopoldina Veras, né, que é a magnífica reitora do Instituto Federal Sertão, né, de Pernambuco, e é a atual presidente do CONIF. E quem participa aqui hoje também no nosso podcast é o professor Dalto, que é um professor colaborador da Rádio IFC Web, os estudantes, né, Evelyn e o Gustavo, que são, né, membros aqui do projeto da Rádio IFC Web, e eu, professora Ângela Menezes, que coordeno, então, esse projeto de extensão da Rádio IFC Web. Então, professora, eu vou inicialmente fazer aqui uma apresentação breve, né, do seu currículo, para que o nosso ouvinte possa, né, conhecê-la, né, um pouco mais de perto. E a professora Leopoldina, ela possui graduação em licenciatura plena em Química pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Química Orgânica pela mesma instituição. É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Tem experiência na área de Química, com ênfase no ensino e na formação de professores em Química dos produtos naturais, dedicando-se principalmente aos seguintes temas: actinidos, arborescens, vitalonídeos, vitafisiosalinas, vitafisalinas e epiméricas fisalinas, então todos os nossos da química. E desde 2010 coordena o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, no âmbito do IF Sertão, Pernambuco, e reitora do IF Sertão, Pernambuco, reeleita para o segundo mandato, né, que é 2020-2024, e a atual presidente do CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nessa gestão 2023. E também para, né, que o nosso ouvinte entenda, né, o que é o CONIF, né, que é esse Conselho Nacional dos IFES, né, qual é a missão do CONIF, que é fortalecer as instituições da rede federal por meio da sua articulação e representação política em benefício da educação profissional, científica e tecnológica pública, gratuita e de qualidade e socialmente referenciada. E são objetivos do CONIF a valorização, o fortalecimento e a consolidação das 41 instituições congregadas, sendo 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologias, 2 centros federais de educação tecnológica, os Cefetes, e o Colégio Pedro II, que juntas contabilizam mais de 600 unidades em todo o país. Então, esse é um breve, né, currículo, uma breve apresentação tanto da instituição quanto da professora Leopoldina. E aí, professora, para começar, então, eu queria deixar um espaço aberto aqui para a sua fala inicial, né, se você entender também de acrescentar alguma coisa aí
do nosso currículo apresentado, do mini currículo, e já com a pergunta, né, se você tem aí alguma formação em gestão. Olá, pessoal. E aí, como a Ângela disse, né, quero dar bom dia, né, boa tarde, boa noite, visto que esse momento ele pode ser ouvido a qualquer um desses espaços de tempo. E agradecer a vocês pelo convite, né, e podemos falar um pouquinho sobre essa experiência enquanto mulher, atuar tanto no ensino, na pesquisa e na gestão, né? Então, acho que a Ângela resumiu um pouco aí do meu currículo, né? Eu tenho essa vivência, né? Tenho formação, licenciatura, né, para atuar na docência e fiz aí mestrado, doutorado em plantas medicinais, mais especificamente aqui do Nordeste do Brasil. Tá? No decorrer de todo o processo de formação, a gente vem desde a graduação, eu sempre gostei muito de me envolver com ações, né, de participação estudantil, né, isso já vem dentro da nossa formação, contribuindo, de certa forma, para a gestão, digamos assim, a aprendizagem com a gestão, né, então, depois do mestrado, doutorado, você vai ocupando espaços dentro dos grupos acadêmicos, e isso contribui para esse processo. Mas quando eu entrei no Cefet, ainda não haviam nem sido transformados em institutos federais, eu já, logo em seguida, eu comecei a ocupar cargos de gestão dentro da unidade, do campus, né, que eu fiz, que eu estou lotada, e desde esse tempo eu venho, né, as pessoas percebendo esse meu perfil de gestão. Fiz, sim, cursos de gestão, inclusive na ENAP, né, na Escola Nacional de Administração Pública. Tenho buscado sempre aprimorar, inclusive recentemente com a questão da liderança feminina, né, porque é um espaço que a gente tem, sim, que é a cada vez ocuparmos, né, dentro da nossa sociedade. E estarmos também preparadas para isso. Não é só uma questão de ocupar, mas você também se preparar para isso. Então, é um processo de aprendizagem constante, né? Então, eu digo que tenho sim essa experiência de formação em gestão. Como a Ângela deu uma saidinha, me parece, vamos tocar aqui a entrevista, professor Leopoldina. Bom, eu sou professor de Sociologia aqui do IF Brusque, e nós temos um conjunto de perguntas. Ângela, eu ia tocar uma pergunta aqui, mas você pode seguir aí, Ângela, depois eu faço. Você está sem microfone, Ângela? Só um pouquinho. Você está sem microfone? Eu vou abrir aqui. Desculpa. Isso, eu estou dizendo que você pode fazer a sua pergunta, a minha pode ser a próxima. Tá bom, eu faço aqui. Professora Leopoldina, veja, nos últimos tempos, né, em particular nos últimos 20, 30 anos, mas em especial nessa última década, nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um forte apelo à chamada democracia paritária, né? Que é aquela segundo a qual as mulheres também devem ter o mesmo peso nas campanhas eleitorais de qualquer ordem, como os homens, né? Mas não só as mulheres. Agora também está em evidência em todos os órgãos públicos e também em órgãos de outra natureza a participação efetiva de todos os chamados atores, né, da sociedade na cena político-eleitoral. A ONU Mulheres, a ONU criou, né, essa categoria ONU Mulheres há um tempo atrás e apregoa não só a participação efetiva das mulheres, como do público LGBT, questões raciais, de gênero, de todo tipo. Anteontem, o Senado brasileiro criou uma comissão chamada Em Defesa da Democracia. Nos Estados Unidos, no ano passado, também o Senado
norte-americano, os Estados Unidos, criou também uma comissão, a última comissão criada por eles, chamada Em Defesa da Democracia. Claro que tudo isso tem muito a ver com os últimos acontecimentos, tanto lá quanto aqui, não é? Lá com o Capitólio, aqui com a invasão aos três poderes, mas, de todo modo, nós estamos vendo, que é o nosso objeto de análise hoje, uma participação efetiva das mulheres na vida política. Ainda é muito acanhado. Se nós pegarmos, por exemplo, os dados das vereadoras da última eleição, nós temos dados contundentes. Das 14 mil candidatas mulheres, 1 em cada 8 recebeu voto de algum tipo de eleitor. Já os homens, 2,6% deles receberam votos efetivos nas eleições. Então, a participação das mulheres tem sido muito mais expressiva, ao mesmo tempo é acanhada, é uma contradição. Mas o que eu quero chamar, a pergunta que eu quero te fazer, no âmbito dos IEFs, professor, é o seguinte: nós não podemos atribuir à ONU, né, enquanto uma organização que possa efetivamente trazer ganhos para as mulheres, né? A ONU, a gente não sabe, cheia de problemas, cheia de conflitos e uma limitação muito grande. Qual é, na tua gestão e na gestão das mulheres do IEF, qual é o ganho efetivo que você percebe na condução dos IEFs pelas mulheres? Porque muitas vezes as mulheres acabam reproduzindo as mesmas práticas de gestão, práticas eleitoreiras, tal qual os homens. Então, muda o sexo, mas não muda a ordem das coisas. Quer dizer, né? Então, na tua concepção e na tua gestão, o que você viu de importante efetivamente para os IEFs, para o avanço das mulheres, para o avanço dos homens? O que de fato ocorreu de novo nessa levada dos IEFs, ou como diz a professora Ângela, nessa condução, né, nessa tecelagem que as mulheres estão fazendo? As mulheres, de fato, estão propondo algo novo em relação à gestão, ou é uma repetição do que ocorre com os homens, só feito pelas mulheres? Qual é a tua concepção sobre isso, professor? Nesse intuito de reproduzir, né? Eu acho que algumas não conseguem, de fato, avançar e acabam reproduzindo, não por uma escolha, né? Porque ainda nós temos um cenário que, por mais que tenhamos a participação feminina, ainda predomina a participação masculina. Então, muitas vezes, o pensamento, a vontade, o entendimento há uma sensibilização, né, com questões que são fundamentais dentro de um processo educacional, como, por exemplo, atendimento a pessoas com necessidades educacionais, a questão de gênero, né, a questão de raça. Isso está a cada dia mais sendo discutido dentro das nossas instituições. E a gente vê muito que essas bandeiras elas são defendidas por mulheres. A gente percebe muito isso, mas também não quer dizer que você está levando essa bandeira na busca do debate, você também consiga transformar aquela realidade que é predominantemente masculina. Ainda é um desafio muito grande. Mas, mesmo assim, o que nós temos percebido é que há um avanço, né? A participação feminina, ela é fundamental em todo o processo democrático, num processo de mudança de cultura, que ela é muito patriarcal, né? E quando a mulher sai desse cenário de uma visão patriarcal, ela começa a mostrar dentro da sua própria realidade, dentro do seu ambiente de trabalho, como numa escola, como num campus. Isso começa a mudar porque você passa a ser visto pelos alunos, por colegas, que também é possível, né? Então, você pode não ter conseguido mudar em larga escala uma visão, mas você começa a plantar a semente de que outras pessoas podem, outras meninas, você começa a perceber também da visão masculina de mundo, de que realmente nós, enquanto mulheres, temos sim condições de assumir cargos de gestão, temos condições de seguirmos com lideranças firmes, né? Então não existe essa coisa de, pelo fato de ser mulher, ser frágil, não ter essa capacidade, né? Então, nós percebemos que há, sim, um avanço,
a liderança, a gestão feminina, ela traz um processo de transformação, inclusive cultural, por conta dessa visão que a comunidade tem em relação à possibilidade de gestar, de fazer essa gestão participativa, dialógica, né, que muitas vezes no perfil masculino ela é mais endógena, ele que decide, ele com seu grupo que decide, e nós temos uma visão mais de discussão ampla, ouvir a base, né? Então isso é percebido entre nós. Mas aí eu volto a dizer, nós ainda temos uma cultura muito forte dentro dos nossos espaços mesmo educacionais de que por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, a gente ainda não consegue dar passos largos como nós gostaríamos. Ainda é muito forte essa questão da liderança ser atribuída à figura masculina, né? Então, é um desafio que eu levo como um desafio até mesmo pessoal, para que a gente não desista, não desanime, não perca todos esses avanços que nós tivemos, para que, com o tempo, nós consigamos mudar essa visão patriarcal que existe dentro da nossa sociedade e mais dentro dos nossos espaços educacionais. Então, tem que mexer, sim, com a questão cultural, mas não é algo que se faça assim, de uma forma em escala. Então, se eu observar, eu estou há quase 8 anos, né, à frente da gestão da nossa instituição, eu estou há quase 8 anos aqui no CONIF, e eu acredito que nós já tenhamos conseguido estimular outras mulheres a assumirem também, a virem para esse desafio de serem reitoras de suas instituições, de se colocarem como reitoras. Porque quando eu entrei, nós tínhamos apenas 4, hoje nós somos 13. Então, de certa forma, já foi um avanço. Se espelham, o fato de você ir, de você conseguir fazer o seu trabalho, conseguir o êxito esperado, as outras pessoas que também estão lá, nas nossas unidades, nos nossos campos, se enxergam também como possíveis, com potencial e se colocam também à disposição. Então, isso, basta eu olhar dentro do CONIF, esses 8 anos eu consigo perceber esse avanço. Mas, continuo dizendo que não é fácil. É uma batalha praticamente diária, cultural, de discussões, embates mesmo interno, para o entendimento de determinadas questões. Não é fácil, Adalto, né? Ok, professora. Evelyn, você tem alguma questão, pergunta para levantar? Evelyn é aluna do curso técnico de Química, né? E ela também é participante aqui do projeto da Rádio IFC. Evelyn está com a palavra. Boa tarde, professora. Eu gostaria de saber como é que foi para a senhora ter esse currículo tão incrível e diversificado, que eu, como uma estudante de Química, estou impressionada. Você está sem microfone, professora. Podia reiniciar? Professora Leopoldina, está me ouvindo, Dalto? Ele é que tem que desligar. Oi. Agora sim. Tá bom. Então, Evelyn, boa tarde. E eu gostaria de dizer, Evelyn, que você, com sua juventude, estando fazendo técnica em Química, você tem muito mais chance de ter um currículo como o meu do que eu na sua idade. Praticamente, eu fui construir o meu currículo quando ingressei na universidade, né? Hoje, os nossos alunos dos nossos institutos, né, já têm uma oportunidade no próprio ensino médio a vivenciar a pesquisa, a extensão, o ensino, publicar, participar de congressos, que na minha época eu não tinha essa oportunidade. E outra, na minha graduação, eu ainda tive que associar trabalho e estudo. Eu praticamente não vivenciei projetos, né, de pesquisa e de extensão. Então, ali foi o início e eu fui adiante mesmo quando eu fui para a pós-graduação, mestrado, doutorado, que aí eu tive a oportunidade de ter bolsas de pesquisa
no caso da CAPES, tanto no mestrado e doutorado, e eu me tornei, naquele momento, uma estudante profissional, de entrar realmente de cabeça e me dedicar totalmente àquilo, né? Então, não tive nenhum outro vínculo, a bolsa era o que me sustentava na época, e me dediquei totalmente. Então, quando eu estava, acho que no último ano do doutorado, eu quis abrir mão da bolsa e vivenciar a experiência da docência no ensino superior, porque durante a graduação eu já dava aula em escolas particulares, né, na minha cidade. E aí eu, vivenciando essa experiência do ensino superior na universidade onde eu fazia o doutorado, também contribuiu muito para que eu pudesse construir esse currículo, né? Então, é possível, né, você focando naquilo que você quer para a sua vida, né? Você entrar de cabeça, se dedicar e com certeza os resultados eles vêm. Então, eu acho que vocês hoje que estão nos institutos, no caso no IFC, e que têm a oportunidade de vivenciar todos esses projetos, todas essas oportunidades que tem hoje já no ensino médio, vocês têm vários degraus à frente do que eu tive na época que eu tinha a sua idade. Então, você imagine aonde você pode chegar com o seu currículo, entendeu? Professora, a rede, né? Eu também, assim, eu acho que também ele não tinha me representado mais formalmente para você. Eu sou professora também da licenciatura em Química, das disciplinas pedagógicas, né? Sou pedagoga e professora da licenciatura em Química. E também, mas estou na rede, professora, desde 1990, né? E já me aposentei como técnica e fiz um reingresso como docente. Então, eu sempre acompanho, né, toda essa trajetória da rede, quanto nós já realmente avançamos, né? De 90 para cá, isso faz muita diferença, né? Porque, vamos dizer, eu penso que é bem recente, né? De 2000 para cá, a gente começou a ter ali algumas diretoras, né, das unidades, dos próprios, das escolas técnicas, né, e depois com os Cefetes, isso também teve um avanço maior. Então, mas assim, a rede, né, eu percebo, ela é mais, vamos dizer assim, masculina, né? Eu penso que todos os institutos a gente tem um número maior de servidores, né? Tanto docentes como técnicos, a força masculina, né, é maior, né? Então, você acha que pelos os estilos de curso que a gente tem, isso também impacta, né? Porque outra coisa que me chama a atenção, às vezes você tem uma reitora, né? Mas que os pró-reitores, principalmente se a gente pegar ali as pró-reitorias de administração, né? Elas são mais masculinas, então a gente acaba tendo áreas, né, mais masculinas e tal. Como é que você, né, viu esse avanço, né? E mesmo no próprio CONIF, como você já falou, e eu também tenho, depois disso, a pergunta que é assim, chegaremos à CETEC, professora? Então, Ângela, de fato, a gente ainda tem essa visão bem masculina, mas já mudou muito, como você disse, né? De 1990 para cá já mudou muito. Quando a gente dá uma olhada na plataforma Nilo Peçanha, nós percebemos que os nossos alunos já têm um equilíbrio, praticamente 50% homens e 50% mulheres. Então, já alterou, porque antes todos esses cursos de eletrotécnica, edificações, informática, eram predominantemente masculinos, né? E hoje você já tem uma mudança considerável, né? Então, isso já é sinal de que nós conseguimos avançar nesse contexto, né? Que o mundo do trabalho, ele está bem diversificado, quanto a gente ter a presença de homens e mulheres em cursos, em áreas que eram vistas predominantemente como masculinas, né? Então, a gente percebe essa mudança. Eu, como licenciada em Química, no nosso curso, nós temos mais mulheres, né? Já temos esse lado da docência ainda ser
voltada mais a um público feminino. Não sei se você percebe aí, mas eu dou aula na licenciatura e a gente percebe isso. Mas, por exemplo, num curso técnico em química, você já não consegue ver isso, se é mais menino, se é mais menina. Na verdade, você já passa a ter assim, um bem diversificado, né? Um equilíbrio em relação a isso. Então, eu penso que nós conseguimos, sim, avançar e espero que continuemos assim, até porque em cursos, como nós tínhamos edificações ou engenharia, né, que levam eram só meninos e você vê todas mulheres, né, que estão lá atuando e mostrando todo o seu potencial. Isso vai desbravando e conquistando territórios, né? Em relação aos cargos, né, comissionados, muitas vezes também, Ângela, a gente tem que perceber que existem ainda mulheres dos nossos grupos de trabalhos que muitas vezes querem estar à frente desse processo de liderança, né, da frente desses espaços, ocupando cargos, mas ainda tem aquela questão de todo algo que eu digo assim, umbilical, embrionário, que é ainda ser a dona de casa, ser aquela que vai levar o filho para a escola, que busca, que ainda tem dificuldade de organizar isso, acaba ficando sobrecarregada e, às vezes, prefere não assumir um cargo desse. Não por falta de competência nem de liderança, mas questões que envolvem aí pessoais, tá? Mas nós temos exemplos assim, por exemplo, a última diretoria do CONIF, nós tínhamos apenas, do ano passado, nós só tínhamos Cláudio Alex, que era o presidente, e todas as demais eram mulheres, né? Então, tínhamos apenas um. Agora, comigo, nós somos 3 mulheres e 2 homens, né? Então, isso é importante, esse equilíbrio, né? Para a gente não ter algo só mulher, nem também só homem, mas que tenha esse equilíbrio, que, afinal de contas, eu acho que é importante a gente ter esses espaços de discussões diversos, né? Temos exemplos na rede de uma instituição, ela ter um reitor e todas as suas pró-reitorias serem só por mulheres, entendeu? Então, eu gosto disso, a nossa rede, ela permite essa diversidade. Quanto ao fato de nós termos a possibilidade, assim, de vislumbrar a CETEC ocupada por uma mulher, eu acho bem provável, até porque mas é aquela questão de nós termos também um governo que tem essa visão, né? Porque, por exemplo, no governo passado era impossível qualquer situação dessa natureza. Nós tínhamos à frente da CETEC e da Diretoria de Desenvolvimento da Rede pessoas que nem da rede eram de universidades. Veja que situação delicada. Nesse governo atual, em que há diálogo, em que há possibilidades de discussões, a gente tem já à frente da CETEC uma pessoa que é da rede, né, da época de Cefet. Nós temos um diretor de desenvolvimento da rede também da rede. Nós temos diretoria de políticas também da rede. E a presença de Carla Jardim lá também foi uma defesa nossa, como tendo a importância de termos uma mulher à frente desse espaço de discussão tão importante dentro do MEC. E ela está lá, ela nos representa, ela mostra o potencial que tem e vem trabalhando muito para o desenvolvimento da nossa rede. Tá, Ângela? Então, eu acredito, sim, que a gente tem dado passos muito bons e caminhando para isso. A gente percebe que o que está sendo construído hoje vai deixar uma marca muito positiva na nossa história. Com certeza, professora. O nosso bolsista também, o Yuri, tem uma pergunta. Yuri está com a palavra. Sim, claro, professora Menezes, obrigado pela palavra. Eu gostaria de perguntar para a nossa querida Leopoldina, como é que foi esse caso que foi relatado pela tua pessoa de ter que estudar e trabalhar durante a adolescência, que possibilitou que hoje tu fosse uma mulher valorosa, não que se não fosse uma reitora não seria uma mulher valorosa, mas que
inspira tantas mulheres por aí, nos inspira, né, nessa caminhada? E como é que foi essa trajetória de ter que estudar e trabalhar durante a adolescência? Olha, Yuri, eu vou ser bem franca com você, até para que vocês percebam nessa fala. Não foi nada fácil, tá? Eu sou do interior do Ceará, né, de uma família de 12 irmãos. O meu pai é um agricultor, então eu era a terceira de 12 irmãos, eu era a terceira mais nova, né? Então, os mais velhos ajudaram a criar os mais novos. E eu fui aquela que resolveu sair e fui do interior do Ceará, fui para Fortaleza, fui estudar. Então, aí começou um problema, de certa forma, na minha vida, porque eu tinha que me manter e tive que começar a trabalhar. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, isso foi um fator que me ajudou também. Então, eu comecei a estudar, passei no vestibular para a Universidade Estadual, e ali eu comecei a me envolver com projetos de extensão, comecei a dar aula em projetos de extensão, comecei a dar aula em escolas particulares, e sempre fui muito educada financeiramente, até porque eu pagava aluguel, eu pagava transporte. Depois disso, os meus 2 irmãos mais novos do que eu vieram morar comigo em Fortaleza. Então, dessa forma, eu fui me organizando, mas nunca foi fácil, né? Eu vou lhe contar uma coisa que só acredita quem morava num bairro, na Barra do Ceará, em Fortaleza, e estudava na UES, no próximo ao bairro Castelão, né, no Itaperi, em que, nesse percurso de ter que dar aula, de ir de uma escola para outra, e eu estudava à noite, até voltar para casa, tinha dias de tanto passar de um terminal para outro, que em Fortaleza tem um sistema integrado, né, de terminais, tinha dias que eu pegava 11 ônibus por dia. Então, isso vocês nem sequer hoje conseguem imaginar alguém passar o dia inteiro saindo de uma escola, vai dar aula numa, vai para outra, pega um ônibus e vai para a faculdade, chega em casa meia-noite. Mas, então, eu sempre valorizei muito todo esse esforço que eu tinha que fazer enquanto pessoa para poder transformar isso em um retorno. E é tanto que eu me sinto muito privilegiada quando todo esse esforço me permitiu a ter um conhecimento, um aprendizado, que eu conseguisse ser aprovada no mestrado na UFC, que era muito concorrido, eu ter conseguido bolsa, eu me sinto privilegiada, né, porque eu passei a estudar sem precisar trabalhar tanto como eu trabalhava, né, então eu sempre me esforcei bastante e soube usar isso também a meu favor, a ter organizar a minha vida, né, tanto que algumas pessoas dizem assim, você teve filhos muito tarde. Eu disse, não, é porque eu me inverti, eu preferi estudar, trabalhar, garantir o meu emprego para depois eu casar e ter filhos, né? Porque eu tenho 49 anos e eu tenho um filho de 10 anos, então eu realmente procurei fazer isso com a minha organização de vida, e deu certo. E é o que eu digo assim para vocês, se você planeja, eu acho que você já tem, e quer aquilo para a sua vida, você já tem 50% na sua mão, né? Então, vamos só organizar e fazer a coisa porque ela acontece. Então, vocês, Yuri, você, Dalto, aliás, Evelyn, Gustavo, vocês têm como organizar isso com perspectiva de vida. O que vocês querem para a vida de vocês? E é o que eu digo para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, e é o que eu digo, o que vocês querem para a vida de vocês, né? Vocês têm que planejar o que você quer, o que você vai conseguir. Então, a minha filha de 16 anos, que vai fazer o Enem, ela diz, olha, mãe, eu quero fazer a faculdade tal, eu quero fazer na universidade tal. Então, eu digo, pronto, então você tem que lutar para isso, né? Então, é isso que eu digo. A gente conseguir tudo isso, não é porque tem pai rico, não é porque você teve quem fosse te buscar e te deixar na escola, não. É porque eu trabalhei muito para conseguir ocupar o espaço que eu tenho hoje, e foi muito difícil, mas mesmo assim ainda entendo que eu recebi muito, muito privilégio para eu poder conquistar esse espaço, né? Porque na trajetória de vida, como eu, tinham muitos, e muitos ficaram no meio do caminho, né? Então, professora, nós poderíamos ficar aqui, né, um bom tempo da nossa tarde, né, ouvindo aí, né, essa construção, né, da sua carreira e do seu envolvimento, da sua tecelagem na nossa rede, né, por muito tempo.
mas infelizmente nós não temos, né? E você também, a gente, né, até agradecer muito esse... Oi, Dalto. Posso fazer uma perguntinha para ela, por gentileza? Pode, sim, com certeza. Professora Leopoldina, esse ano os IEFs fazem 15 anos de existência, né? Foram criados em 2008 e passaram aí quatro governos. Inclusive o MEC lançou recentemente o selo comemorativo. Para além das questões de governo que passaram nesses 15 anos, foram agora quinto governo, né? Sendo que 3 deles do mesmo diapasão político, todos do PT, Lula, Dilma, depois o Temer, o Bolsonaro, e agora novamente o Lula. Sempre entrar nessas questões de governo, que a meu juízo teve uma continuidade, avanço, recuso aqui e acolá, mas uma continuidade do ponto de vista da gestão, do orçamento, etc. Mas qual é a tua leitura sobre, eu diria, os fundamentos, né, educacionais, fundamentos pedagógicos, políticos dentro do IF? Você viu, nesses 15 anos, você viu o avanço no IF, na sua relação com a comunidade, o fato dos vestibulares, o fato do crescimento dos cursos, o fato da situação dos professores? Como é que você analisa hoje a situação dos IFs em relação a esses últimos 15 anos? Eles se tornaram, de fato, espaços efetivos, propositivos? E qual é a sua leitura sobre os IFs, professor, nesse aniversário? Porque nada melhor do que fazer aniversário do que ser submetido a uma crítica, né? Uma análise crítica sobre eles, né? Não só bater palmas, mas fazer uma análise sobre eles, o que de fato estão ocorrendo com os IFs, né? Qual é a tua leitura, professora? Anos, tá? Os institutos federais, eles vêm trazendo um processo de transformação, principalmente com a questão da interiorização, né? Então, eu vou falar com propriedade, porque eu estou no sertão pernambucano, né? Na parte do Pernambuco tem 2 institutos, eu estou na parte que requer mais atendimento, né? Que é exatamente o sertão, envolvendo 56 municípios. Então, esse processo de interiorização, ele realmente ele trouxe muita possibilidade, ele trouxe transformações para a vida de muitos jovens, que ali não tinham perspectiva, por exemplo, de sair do interior e ir para a capital estudar. Então, eles faziam os cursos que eram trazidos até ali e pronto, ali permaneciam. Então, isso ficavam limitantes com sua formação e, consequentemente, isso implica diretamente nos arranjos produtivos locais daquele território. Então, no momento em que os institutos chegam, ele consegue trazer um ensino de qualidade com profissionais que têm sua grande maioria, mestres e doutores, com conhecimento muito forte, que traz uma estrutura adequada de materiais e equipamentos, né? Tem sim causado um impacto muito positivo na transformação desses alunos. Com certeza, esses alunos eles não são formados apenas com conhecimento técnico, com conhecimento profissional, mas eles também têm uma formação integral, né, com a formação cidadã, uma formação social, política, e que vai implicar naquele território. Então, não muda apenas a vida dele, mas muda também a vida da sua família, da sua comunidade. Em outro aspecto, também a gente pode considerar que ainda precisa haver mudanças para nós conseguirmos melhorar mais ainda. Nós não conseguimos dizer que já chegamos 15 anos, nós estamos tudo... Não, temos muito ainda a avançar. Basta dizer, por exemplo, quando a gente discute com acesso, né? Será que o acesso aos nossos cursos, eles estão conseguindo trazer o público que mais precisa? É uma prova, um processo seletivo, então isso tem que ser revisto. A gente não pode tratar isso de uma forma linear. Cada território tem a sua particularidade. Esse aluno, ele consegue chegar até a instituição, então tem ação dos entes políticos, prefeitura, transporte público, que isso ainda é um limitador muito sério para o acesso à educação pelos nossos estudantes. Inclusive, a gente tem debatido isso, estamos discutindo isso com o MEC, com o FNDE, com um projeto de lei, inclusive, para poder garantir o transporte público para os nossos estudantes, principalmente da educação básica. Por quê? Muitos estão perdendo essa oportunidade de vivenciar o que os institutos trazem, porque não tem como chegar de casa até a escola e da instituição até sua casa.
Além de outras questões, como, por exemplo, a gente precisa, nesses 15 anos, nós percebemos o quanto é necessário e importante no processo de ensino-aprendizagem a presença de uma quadra poliesportiva, a presença de uma biblioteca com livros, né, que venham oportunizar esses meninos e meninas a terem acesso ali a uma leitura moderna, uma leitura adequada, uma leitura, né, como também um refeitório, que esses alunos que ficam no contraturno tenham uma alimentação adequada. Então, a gente já percebe, nós já sabemos onde nós precisamos melhorar, nós já passamos essas informações para o Ministério da Educação, que nós completamos 15 anos, mas nós precisamos ainda melhorar muito o que nós temos para oferecer. Nós podemos oferecer ainda muito mais se algumas demandas que ficaram aí no decorrer desses 15 anos, elas forem resolvidas. Porque a transformação, a instituição, ela causa, ela provoca. Né? Então, a gente percebe, sim, que os 15 anos, eles devem ser celebrados, né? E dizermos que nós temos um potencial enorme para fazermos mais ao desenvolvimento do nosso país, de um modo geral, através da educação. Tá, Adalto? Obrigada, professora. Então, a gente pode passar, professora, aí para suas considerações finais, né, para a gente ir encerrando aqui, pelo menos nesse momento, né? Esperamos ter até a oportunidade de termos uma conversa mais longa, com outras possibilidades. Então, a senhora pode fazer considerações. Bom, eu quero agradecer aí a Ângela, a Dalto, né, a Evelyn, Gustavo e Yuri, por esse momento. Eu sempre gosto muito de falar de educação, né? Eu gosto muito de falar da nossa rede e reconhecermos o nosso potencial, as nossas ameaças, as nossas fragilidades. E, principalmente, eu gosto muito de trabalhar para que nós possamos fazer com que as nossas unidades, instituições, elas só se fortaleçam, porque é um modelo educacional que vem, sim, dando certo, e que ele é promissor, ele traz resultados, ele entrega resultado para a sociedade. Então, eu estou sempre à disposição para que a gente possa estar discutindo sobre isso, né? Independente de estar à frente do CONIF ou estar reitora, mas eu sou professora e servidora pública e com certeza estarei sempre nessa luta, nessa defesa, e no que for possível para contribuir para essa juventude linda, né, que está aqui conosco, para que vocês tenham oportunidades de fazer mais e melhor do que o que nós estamos fazendo, tá bom? Obrigada, Ângela e Dalto. Doutora Ângela, como esse vídeo vai para o YouTube mais tarde, nós vamos pedir aqui que deem likes no final do programa, comentem e compartilhem mais tarde, quando for disponibilizado, para que ele alcance um número maior de pessoas e possa fazer reverberar, não é, essa nossa entrevista com mais pessoas. São as linguagens das redes sociais. Então, curtam, compartilhem e também comentem, se possível, essa entrevista. E também, professora, vamos tirar uma foto, porque aí depois para a gente também, eu quero fazer uma foto aqui da nossa tela,